Fala pessoal, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, galera, é o seguinte. Na aula de hoje eu vou discutir um pouco com vocês quais são os tipos climáticos que existem no mundo, as suas características e principais localizações. Claro, pessoal, que assim, eu vou colocar para vocês os principais tipos climáticos, porque se a gente for entrar na classificação climática geral, imagina, né? A Rússia tem vários climas, os Estados Unidos tem vários climas, porque é muito particularizado. Que nem quando você pega ali um estrangeiro, né? Alguém, sei lá, da Europa, da América do Norte, e vai estudar o clima do Brasil, ele não vai estudar o clima tropical úmido do Nordeste. Ele vai ver, bom, clima equatorial, tropical, subtropical, de maneira bastante geral. Então é isso que vai aparecer na sua prova de vestibular, tá bom? Quando a gente pega os climas, qualquer clima que seja, tá? A gente consegue explicar esse clima sempre pensando nos fatores do clima, que nada mais são do que 5 confluências aqui. Latitude, que é a distância em relação à linha do Equador, distância, né, na verdade, é a medida angular em relação à linha do Equador. Quanto mais longe da linha do Equador, mais frio. A altitude, quanto mais alto, em geral, mais frio, menores as temperaturas. As massas de ar, que dependem muito da área de localização. Se for uma massa polar, tende a ser fria, se for uma massa oceânica, tende a ser úmida, e por aí vai. Continentalidade e maritimidade, ou seja, a distância que determinado local está do oceano, locais mais próximos do oceano têm uma menor amplitude térmica, enquanto locais mais distantes têm maior amplitude térmica, ou seja, varia mais a temperatura. E as correntes marítimas. Corrente marítima, eu sempre falo, lembra da tartaruga brisada do Nemo? Aquele turbilhão de água. Aquele turbilhão de água que passa próximo do litoral. Se for um turbilhão de água frio, ele tende a deixar um clima mais seco naquele litoral. E se for um turbilhão de água, uma corrente marítima quente, tende a deixar o clima mais úmido. Corrente marítima não faz com que fique mais quente ou mais frio. Ele vai interferir na pluviosidade, na umidade daquele local. Beleza? Então, conjugando esses 5 fatores, eu apresento para vocês aqui, alguns dos principais tipos. Falta o semiárido e o árido que eu falo para vocês na próxima lousa, tá bom? O equatorial, ele é conhecido por ser um clima que está muito próximo da linha do Equador. Então, eu vou falando e vou apresentando para vocês, tá? A localização muito próxima ali da linha do Equador. De maneira geral, como vocês podem perceber, eu estou colocando para vocês um climograma. Um climograma, ele é um gráfico que ele vai mostrar pra gente a variação de temperatura, sendo que a variação de temperatura sempre é a linha, tá? Então ele mostra em janeiro qual foi a temperatura, fevereiro e tal, e a pluviosidade, sendo que a pluviosidade são as colunas. Então variação de temperatura, linha, pluviosidade, coluna. No clima equatorial vocês podem perceber que as temperaturas elas são bem altas, a amplitude térmica em geral ela é baixa e a quantidade de pluviosidade também é alta também. Resumidamente, é quente e chuvoso o ano inteiro. A gente tem isso, por exemplo, no Brasil, temos, por exemplo, na floresta do Congo, temos na Indonésia, todas as regiões equatoriais. Já o clima tropical, ele vai ser um clima que tem 2 estações bem definidas. Esse é o resumo do clima tropical. Como vocês podem observar, nós temos o verão quente e chuvoso e o inverno ameno e seco. Aqui eu peço para vocês muito cuidado, por quê? Muito cuidado em todos os climas, tá? Não só o tropical, enfim, todos. Muito cuidado na análise do hemisfério. Ou seja, de qual hemisfério você está falando. Só como que eu vou saber isso? Eu vou dar uma dica para vocês. A gente sempre tem que pensar, a única certeza que a gente tem, que o verão ele é mais quente que o inverno. Lembra que a linha é a temperatura? Então eu vou colocar para vocês 2 climogramas. Um que está no hemisfério norte, outro está no hemisfério sul. Quando você pega o que está no hemisfério norte, você pode perceber que a linha de temperatura vai ser mais alta no meio do ano. Claro, galera, porque no meio do ano é o verão, é quando as temperaturas estão maiores. Quando eu pego para vocês um climograma do hemisfério sul, pode perceber que a linha está mais alta na passagem do ano, ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro e tal, porque é o período de verão. Então, para saber em qual hemisfério está o seu climograma, sempre observe aonde a linha está mais alta. Linha mais alta, sinônimo de verão. Linha mais alta no meio do ano, hemisfério norte. Linha mais alta no final e começo do ano, passagem do ano, hemisfério sul. Então, o clima tropical, independente se é hemisfério norte ou hemisfério sul, ele vai ter o verão quente e chuvoso e o inverno mais ameno e seco. Geralmente, se localiza nas áreas mais tropicais. Aqui no Brasilzão, no Cerrado, por exemplo, nós temos ali próximo da região da América Central também tem, a gente tem na África um clima tropical, enfim, algumas regiões importantes, tá?
O clima subtropical, ele vai ser o último dos climas que eu mostrei para vocês que tem no Brasil, exceto o semiárido que está na próxima lousa. O clima subtropical, ele é bem uma transição. Transição entre o quê, professor? Entre um clima tropical e um clima temperado. A gente nunca pode esquecer que se a gente pegar aqui, ó, as zonas climáticas do nosso planeta, vou desenhar para vocês um globinho esquemático, a gente tem a linha do Equador, ZEL, temos aqui o 23 graus norte, também conhecido como Trópico de Câncer, e temos o 23 graus sul, também conhecido como Trópico de Capricórnio. Se a gente aumentar ainda mais as nossas latitudes, a gente vai chegar no 66 graus sul, Círculo Polar Antártico, e os 66 graus norte, o Círculo Polar Ártico. A gente consegue dividir em algumas grandes regiões climáticas. Nós temos dos 66 graus norte até o 90 as zonas polares, Zona Polar Norte, Zona Polar Sul. Do 23 graus até os 60, a zona temperada, que pode ser o temperado norte ou o temperado sul. E do 23 até o 23, ou seja, as áreas entre os trópicos, é justamente o clima intertropical, tá bom? Então nós temos algumas regiões climáticas. O clima subtropical, ele está bem na transição do que seria uma área intertropical e uma área temperada. Aqui no Brasil, por exemplo, região sul do nosso país. Mas percebam que existem outras regiões também. Esse clima subtropical, se vocês observarem, ele tem uma amplitude térmica até que significativa para as áreas mais próximas da linha do Equador e existe uma pluviosidade bem distribuída ao longo do ano. Ou seja, não tem um período chuvoso, mas também não tem um período seco. As chuvas estão bem distribuídas. A gente pode observar que o verão, em geral, é quente, mas o inverno já começa a apresentar baixas temperaturas. Tudo bem? O próximo tipo climático é o clima mediterrâneo. Eu diria para vocês que dessa aula que eu estou apresentando, talvez seja o mais importante. Então coloca aí, ó, um asterisco. Um asterisco, hein? Cuidado. Coloca um asterisco aí nesse clima, porque esse aqui é o mais cobrado na sua provinha. O clima mediterrâneo, ao contrário do que muita gente pensa, não existe só no mar Mediterrâneo. A gente tem clima mediterrâneo na Austrália, tem clima mediterrâneo nos Estados Unidos, tem clima mediterrâneo no sul da Europa, norte da África, no sul da África, Argentina. Todos esses países, eles têm clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, ele é o contrário do clima tropical. E lembrando, de novo, hein? Toma cuidado para ver qual hemisfério que tá. Vê onde a linha tá mais alta, ali vai ser o verão, e aí você consegue definir o hemisfério que tá. O clima mediterrâneo, ele vai apresentar o verão extremamente quente e seco e o inverno um pouco mais úmido e mais ameno. É o contrário do tropical. O tropical é quente e chuvoso no verão. Já o mediterrâneo é quente e muito seco. Tanto que para você guardar, pensa que é um clima OPP. Isso aqui que é OPP. Ótimo para praia. Sensacional ir para praia num clima mediterrâneo, porque certeza que não vai ter chuva. Você pega o sul da Grécia, você pega, por exemplo, claro que todos aqui já viajaram, né, para as ilhas gregas, tal. Se você for no período de verão, que é julho lá, praticamente impossível você pegar um período de chuva, tá bom? Por que eu falei para vocês que esse clima é super importante? Por dois motivos. Primeiro, por razões econômicas. Economicamente, esse clima favorece o cultivo de algumas espécies bem interessantes. Por exemplo, parreiras e oliveiras, uvas e azeitonas, azeites e vinhos. Quando você quer pensar onde tem clima mediterrâneo, pensa onde se vende um bom vinho. Um vinho chileno, um vinho argentino, um vinho espanhol, um vinho francês. Isso é clima mediterrâneo, tá bom? Geralmente associado a essas produções. Mas outro ponto importante é que o clima mediterrâneo, como tem um verão muito quente e seco, é extremamente favorável às queimadas. As queimadas na vegetação nativa que eles têm lá, que é a vegetação de maquis e garrigues. Tanto que, geralmente, próximo do verão, a gente começa a observar queimadas em Portugal, queimadas na Espanha, queimadas na Califórnia, que também é uma região próxima ali do clima mediterrâneo, queimadas na Grécia. Por quê? Extremamente quente e seco, o fogo se alastra de uma maneira muito significativa. Então, ó, asterisco nesse aqui, toma cuidado, isso aqui aparece bastante, tá? O clima temperado, eu diria para vocês que ele é o clima, entre aspas, normal. Ele é o clima que a gente está acostumado a ter noção das 4 estações bem definidas. Então você tem o verão mais quente, o inverno mais frio, a primavera florescendo, outono as folhas caem. A gente pega clima temperado, fica mais ou menos nas áreas temperadas, claro, né? Tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem no sul da África, também ali o próximo de um clima temperado, mais subtropical. Na Argentina a gente tem um clima temperado, tá bom? Esse clima temperado, ele tem 2 classificações distintas, podendo ser um clima temperado oceânico ou um clima temperado continental.
Talvez a Europa seja o maior exemplo para a gente dar conta disso. Quando você pega alguns terrenos, por exemplo, Alemanha, Países Baixos, Holanda, próximo do Oceano Atlântico, é um clima temperado oceânico. E lembra, se é um clima temperado oceânico, obviamente a maritimidade ela vai estar mais acentuada. Portanto, as amplitudes térmicas são menores. O verão, ele não é tão quente assim e o inverno também não é tão frio assim. Ameniza as temperaturas. Quando a gente pega um clima temperado continental, eu estou falando para vocês do leste europeu. Então pega regiões como Polônia, Hungria, Bulgária, até mesmo a Rússia. Ali a amplitude térmica é gigantesca. Então você pega no período de verão, pode fazer altas temperaturas e no período de inverno a temperatura pode cair para menos 25, menos 30, menos 35. Isso é um clima temperado continental, com grandes amplitudes térmicas, grandes variações de temperatura. Dificilmente vai fazer uma temperatura tão baixa assim, próximo de um clima temperado oceânico, porque a água ela funciona como um regulador térmico. Quando está muito quente, ela absorve o calor, não deixa ficar tão quente, e quando está muito frio, ela libera o calor que ela absorveu, não deixando ficar tão frio assim, tá bom? O clima subpolar, eu diria para vocês que é uma outra área de transição, só que agora não mais transição entre o intertropical e o temperado, mas sim uma transição que existe entre o temperado e o polar, entre essas regiões. Presentes principalmente no norte da Ásia, regiões da Rússia, por exemplo, e no norte da Europa, são climas subpolares. Eles apresentam já uma característica de ser bastante frio, as máximas geralmente chegam no máximo a 10 e tal. Não é um clima muito chuvoso, geralmente a pluviosidade chega no máximo a uns 1.000 milímetros de chuvas anuais. E no período de inverno aí sim já é bastante significativo, bastante frio. A vegetação geralmente que a gente pode associar é uma vegetação de taiga, a floresta de coníferas, presentes aí no Canadá, até no norte dos Estados Unidos tem um pouquinho também, mas principalmente na Rússia e norte da Europa. Beleza? O clima frio de montanha, ele é muito parecido com o subpolar. Só que depende muito. Por quê? O clima frio de montanha, ele está associado aos principais dobramentos modernos que existem no mundo. Então a gente tem os Alpes, os Apeninos, as Montanhas Rochosas, o Kilimanjaro, enfim. O Himalaia, né? Esses grandes dobramentos modernos, vamos pegar o Himalaia como referência, vai de 0, que é o pé da montanha, até 8.000 metros. Para vocês terem uma noção, em geral, a cada 100 metros de altitude que a gente sobe, varia 0,65 graus. Imagina que nós temos um desnível de 8.000 metros. Isso quer dizer que vai variar 80 vezes 0,65 graus. Então a temperatura ela depende muito. Eu estou falando da altitude de 7.000 metros, da altitude de 5.000 metros, da altitude de 4.000 metros, até a própria vegetação. Ela vai respondendo a essas variações climáticas que variam de acordo com a temperatura. Mas de maneira geral, como é mais alto, consequentemente mais frio, a gente vai chamar de frio de montanha. E até o final, né? Nas áreas aqui mais próximas do polo mesmo, nós temos as regiões polares. Então, um clima polar ou um clima glacial. Em geral, é extremamente frio, as temperaturas quase sempre abaixo de 0 e a pluviosidade bem baixa. A gente não pode esquecer que as áreas polares, em geral, estão próximos de regiões de alta pressão atmosférica, que apresentam um clima um pouco mais seco, tá bom? De maneira geral. Então, esses são os tipos climáticos que existem, excetuando os climas áridos que eu quero falar para vocês na próxima aula. Mas antes, na próxima lousa, perdão. Tira um print aqui. Existe um clima chamado de desértico ou árido. E esse clima ele se forma por alguns motivos bem interessantes, né, bem significativos, que é justamente o que eu queria mostrar para vocês. Esse clima árido ou desértico, ele se instala em algumas regiões que eu vou dispor aí para vocês, e podem observar que, em geral, as temperaturas elas são altas, se a gente estiver falando de desertos quentes, e os desertos gelados, obviamente, as temperaturas são baixas. A característica de um deserto é apresentar baixa pluviosidade. Não tem necessariamente a ver com a temperatura. Se bem que como é seco, em geral as amplitudes são grandes, mas não tem a ver se é quente ou se é frio, e sim com a quantidade de chuvas que acontece naquele espaço. Estamos acertados? Beleza, tá? Como que se forma um deserto? Eu vou colocar para vocês aqui o motivo principal, obviamente, que é ser uma zona de alta pressão atmosférica. Para quem não sabe, galera, uma zona de alta pressão atmosférica é como se fosse um ar muito denso, um ar pesadão, que tem sempre a tendência de descer. Quando ele desce, ele diverge em superfície. Portanto, vamos pensar,
Como que se forma nuvem para, consequentemente, ter chuvas? Bom, para formar nuvem, você tem que ter a umidade presente na superfície, atingindo camadas superiores, essa umidade se condensa, transforma em nuvem e pá, chove. Beleza. Numa zona de alta pressão, primeiro, dificilmente penetram ventos úmidos. Claro, uma zona de alta pressão é uma zona de divergência, uma zona que expulsa ventos úmidos. Então o vento úmido já não chega. Se ele chega, a zona de alta pressão é uma zona de subsidência de ventos, não de ascensão. Então a umidade fica parada aqui, não consegue atingir maiores altitudes para se transformar em nuvem. Então tenha na sua cabeça isso. Todo deserto é uma zona de alta pressão atmosférica. É uma zona anticiclonal, é uma zona que o vento está descendo e divergindo em superfície, impedindo a formação de nuvens. A gente chama isso aqui, galera, de um clima estável. Ou, numa linguagem mais coloquial, é o famosíssimo céu de brigadeiro. Sabe aquele céu limpinho, não tem chuva, tal? Zona de alta pressão atmosférica. Só que existem alguns espaços que são zonas de alta pressão atmosférica, que no caso no mundo, para vocês terem uma noção, são as áreas subtropicais, as regiões próximas do 30 graus. Então observa nesse mapinha aonde estão os maiores desertos do mundo. No Chile, deserto do Atacama. Na África, tô pegando 30 graus sul, tá? Na África, o deserto do Kalahari. Na Austrália, deserto de Gobi, deserto de Vitória, de Simpson, Gibson. Quando a gente pega, por exemplo, no 30 graus norte, deserto do Arizona nos Estados Unidos, deserto do Saara na África, o Oriente Médio é um deserto como um todo, o deserto de Gobi na China fica próximo do 30 graus também. Então todas essas regiões são zonas de alta pressão atmosférica, por isso que os desertos eles estão nesses locais. Só que para formar o deserto precisa ter essa zona de alta pressão e a confluência de mais pelo menos um desses fatores. Passagem de corrente marítima fria. Olha que interessante. O hemisfério sul ele é muito mais didático para a gente entender. No hemisfério sul, se a gente pegar o continente, a parte oeste vai ser banhada por corrente marítima fria, enquanto a parte leste, corrente marítima quente. A América do Sul, por exemplo, a parte oeste passa a corrente de Humboldt, enquanto a parte leste passa a corrente do Brasil, que é uma corrente quente. Na África, a parte oeste é a corrente de Benguela, que é uma corrente fria, na parte leste a corrente das agulhas, que é uma corrente quente. Na Austrália, a mesma coisa, parte oeste, a corrente oeste australiana, que é uma corrente fria, e a parte leste uma corrente quente, que é a corrente leste australiana. Então os desertos, eles sempre estão na parte oeste dos continentes, banhado por corrente marítima fria. Por quê? Porque em locais que são banhados por corrente marítima fria, em geral a precipitação acontece no oceano, não no continente. Então quando vem uma corrente marítima, uma massa úmida tentando penetrar no continente para causar chuva, aquela corrente marítima fria rouba o calor, faz com que chova no oceano, a precipitação acontece no oceano, e quando o vento entra no continente já é um vento seco. Então, alta pressão, corrente marítima fria, quase certeza que é deserto. Vide o deserto de Gibson, Kalahari e, por exemplo, Atacama. Se a gente tiver uma região de só tá vento, então, aí sensacional, tá? Para formar deserto, claro. Por quê, professor? Fiz para vocês aqui um desenho esquemático, tá? Aqui nós temos, um oceano e aqui uma massa úmida que viria do oceano. Essa massa úmida encontra uma barreira natural do relevo. Essa área onde está chegando uma massa úmida, a gente vai chamar de região de barlavento. Então, barlavento, geralmente, ele é bastante chuvoso. Claro, tá recebendo um monte de vento úmido. Só que o restante do vento, quando ele passa para outra porção, quando ele vem para cá, ele já vai ser um vento completamente seco. Essa região que recebe os ventos secos é o que a gente vai chamar de região de sotavento. Quer ver um grande exemplo? O deserto de Gobi na China. O deserto de Gobi na China, ele fica exatamente depois da Cordilheira do Himalaia. Então são 8.000 metros que impedem a chegada de massas úmidas, né, que causariam chuvas e tal. Então, alta pressão, sotavento, deserto. E se tiver uma continentalidade muito acentuada, você pega alguns desertos que existem no extremo leste do continente europeu, está muito distante de grandes corpos de água, isso também pode favorecer a formação de um deserto, tá bom? Temos, claro, também algumas regiões semiáridas. Quando a região é semiárida, geralmente é porque é só uma zona de alta pressão,
mas não existem outros fatores aqui que influenciam, ou existem outros fatores que influenciam, mas ainda não é uma zona de alta pressão atmosférica. As regiões semiáridas existem, por exemplo, vai na Caatinga. A Caatinga é uma região semiárida aqui no Brasil. Tem a regiãozinha do Sahel, que é uma faixa de terras ao sul do deserto do Saara. Temos clima semiárido na China, temos clima semiárido nos Estados Unidos. Essas regiões, muito cuidado. Por quê? Porque se tiver um mau uso do solo, como acontece no Sahel, na Caatinga, etc., pode passar também por um processo de desertificação, reduzindo a pluviosidade, reduzindo a evapotranspiração, etc. E aí sim, colaborando para a expansão do deserto, processo de desertificação. Beleza, galera? Deu para entender? Então tá, ó. Tira um print aqui. E é isso aí, galera. Beijos, abraços, tchau e até a próxima aula. Falou!